E do seu verso primeiro, vamos ler até onde o Espírito de Deus falar amém. Diz assim: depois destas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Didimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Eles saíram, imediatamente entraram no barco, e aquela noite não pegando nada. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não o sabiam que era Jesus. Então disse-lhe Jesus: filho, tendes alguma coisa ou algum alimento? Eles responderam-lhe: não. E ele lhe disse-lhe: lançai a rede ao lado direito do barco, e achareis. Lançando-na, portanto, eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixe. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse-lhe a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão ouviu que era o Senhor, cingiu com a sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. E outros discípulos viram no pequeno barco, porque não estavam distante da terra, senão cerca de 200 corvados, arrastando a rede com os peixes. Logo viram na terra, e eles viram ali brasas e um peixe posto acima delas e pão. Disse-lhe Jesus: trazei-vos dos peixes que agora apanhaste. Amém. Sente aí dando glória a Deus, irmãos. Queridos, está aí a palavra do Senhor. É uma campanha que tem por título a unção que quebra o jugo. É interessante a Bíblia Sagrada, irmãos, porque a Bíblia ela vai dar muitas pérolas para nós meditarmos, para nós lermos. Eu cheguei do meu trabalho cansado e eu falei para minha esposa: eu não tive tempo de meditar na Bíblia hoje. Aí a minha esposa: mas você teve mais de um mês para meditar. Eu falei: não, eu meditei na palavra. Eu leio a Bíblia constante, mas eu gosto de um pão fresco, meu pastor. Eu gosto de tirar aquilo que ele me dá na hora, naquele momento, e aí meditando-se na minha casa, antes de vir para cá. Oh glória, o Senhor me deu esse texto para nós meditarmos. E é interessante que vivemos num tempo que, se a mensagem não tiver Cristo, ela não tem sentido. Se a mensagem ela não tiver a cruz, ela não muda a vida do ser humano. A mensagem ela tem que ter Cristo, ela tem que ter a cruz, ela tem que ter o nosso Senhor. E entendemos a Bíblia aqui. Agora Jesus, depois destas coisas, depois do que João está dizendo, depois de todo o acontecimento, depois que Jesus foi maltratado, depois destas coisas em que Jesus foi humilhado, em que Jesus foi escarnecido pelo aquele povo, depois destas coisas em que as mulheres foi até aonde Jesus foi colocado, e os anjos olham para ela e diz: não está aqui, aquele que tu procura
entre os mortos, mas agora ele ressuscitou. Vai na frente, adiante aos seus discípulos, e diz que tudo que ele falou se cumpriu, tudo que ele falou antes de ele partir aconteceu, irmão. Oh glória! Eu acho interessante que Jesus, ele sempre antecipava aquilo que ia acontecer. Lembra-me quando Jesus ouviu dizer que Lázaro estava doente, Jesus já antecipa dizendo: o meu amigo está dormindo, mas eu vou despertá-lo. Oh glória! E alguém pergunta: mas se ele está dormindo, é porque dorme o sono? Não, Jesus estava dizendo: meu amigo está morto, mas eu vou ressuscitar ele. Oh glória! Antes de Lázaro morrer, Jesus já estava dizendo o que ia acontecer e o que ele ia fazer na vida de Lázaro. Jesus antecipa, irmãos, as coisas. E é interessante que Jesus, ele vai se encontrar com Pedro, Tiago, João, da mesma forma que nós lemos no capítulo 21. Lá no livro de Lucas e Mateus, a Bíblia diz que Pedro pescando, não pegando nada a noite inteira. Pedro volta frustrado, todos conhecem a história. Tem um louvor que diz: oh glória! E Pedro volta desanimado. Todos conhecem o hino que diz: quem mandou lavar a rede? E Pedro lavando a rede, Jesus pregando na praia da mesma forma que ele encontrou Pedro de novo. Jesus pregando, Pedro lavando a rede. Agora Jesus pede o barco de Pedro emprestado e diz: vamos para o alto mar, vamos voltar a pescar, vamos voltar a trabalhar. Pedro olha para o mestre, oh glória, diz: Senhor, tu sabes que eu trabalhei a noite inteira e nada eu peguei, nada eu conquistei, mas agora ouvindo o Senhor pregar sobre esta palavra, eu vou voltar a pescar. Oh glória! O que é isso, meu pastor? O que faz a diferença, irmão, é quando nós ouvimos a palavra e acreditamos naquilo que Cristo está pregando. Oh glória! Quando nós ouvimos a palavra e dizemos para Ele: está difícil, mas a tua palavra diz que eu vou vencer. Oh glória! Está difícil, mas a tua palavra diz que eu vou conquistar. E todos conhecem Pedro volta, irmãos. Pedro volta a pescar. Oh glória! E aí quando Pedro volta da pesca, o barco cheio de peixe, o barco repleto de bênção. A Bíblia diz que Pedro agora, ele larga o barco, ele larga o peixe, ele larga a rede e começa a seguir Jesus o Nazareno. Oh glória! Sabe o que eu aprendo com isso, meu pastor? É que mais vale, oh glória, andar com o dono da bênção do que só ter a bênção na mão. Tem pessoas que vai caminhar com ele por causa da bênção e por causa da vitória. Pedro está dizendo: o mesmo Deus que me fez pescar pode me dar vitória lá na frente, pode me dar bênção maiores lá na frente. É bem verdade que um dia Pedro olhou para Jesus e Jesus dizendo as suas parábolas, Jesus dizendo: aquele que largou tudo por mim. O mesmo Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, e eu que larguei tudo por o Senhor, e eu que larguei minha pesca, larguei meu barco, a minha profissão, e eu que larguei tudo para te seguir, te servir, o que eu vou ganhar com isso, meu Senhor? Olha o que Jesus fala: Pedro, eu te darei 100 vezes tanto nessa terra, oh glória, e ainda te darei a vida eterna. Oh glória! Que coisa melhor do que isso, irmão? Então vale a pena largar tudo por Jesus, vale a pena largar o mundo por Jesus, vale a pena caminhar com Jesus. É que a diferença é que o povo hoje já não se preocupa mais com a vida eterna. E agora Pedro, depois dessas coisas, Jesus já tinha se apresentado a eles. Se você ler alguns versículos acima no capítulo 20, Jesus entra na casa e estavam os seus discípulos, as portas se fecharam. Jesus entra na casa e se apresenta a Pedro, a Tiago, a João. Diz a Bíblia que o mesmo discípulo, o nome de Tomé, não estava lá.
Só que Jesus se apresenta diante deles. Entenda, irmãos, que Jesus, ele não mudou como foi louvado aqui. Ele não muda. Ele ainda é o mesmo, hoje, ontem, e vai ser eternamente. Só que eu aprendo algo aqui nesse texto, irmão. Jesus escolhe 12 para caminhar com ele, 12 homens comuns. E naquela época era bom andar com Jesus, irmão. Naquela época, pastor Odete, era bom caminhar com Cristo. Não que hoje é diferente, não. Mas naquela época, Jesus estava no auge. Naquela época, andar com Jesus, uma multidão acompanhava ele. Não tinha um dia sequer que a multidão não andava atrás de Jesus. E quem olhava para Jesus, irmão, via milagre. Quem olhava para Jesus via prodígio. Quem olhava para Jesus via maravilhas. Quem olhava para Jesus via multiplicação de pães. Quem olhava para Jesus via morto ressuscitar. Quem olhava para ele via paralíticos andando. Coisas que naquela época não tinha antes de Jesus chegar. Naquela época não tinha missionária. Só que agora Jesus chega. E agora Jesus vai começar aquilo que está em Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, me ungiu para quebrantar as correntes, ó glória, para quebrar as cadeias, para dar liberdade a quem está cativo, e para dar vida a quem está moribundo. O Espírito dele está sobre mim. Agora Jesus vem cumprir o que está em Isaías 11. Um renovo nos nasce, o rebento de Jessé Deus nos deu. Urabacaio. Meu Deus. E agora era bom para os discípulos, irmãos, coisa linda. Aonde Pedro chegava, alguém via Pedro, é um dos discípulos. Era bom, a multidão olhava para o discípulo. E quem não quer andar com alguém que tem fama, irmãos? Quem não quer andar com alguém que tem nome? Quem andava com Jesus, porque Jesus tinha fama, ainda que Jesus, quando fazia milagre, dizia: não diga que foi eu que fiz. Mas quanto mais Jesus não propagava o nome dele, mas o nome do Eterno crescia na terra do vivente. Quem andava com ele naquela época, irmão, era bom demais. Só que na onde ele estava, uma multidão estava. O nome de Jesus trazia status para alguém. O nome de Jesus trazia status para os discípulos. Lembra quando Jesus mandou de 2 em 2? Aí já não era 12, agora já era 70. E aí a Bíblia diz que eles voltam alegre, contente, feliz da jornada do ministério. Oh glória, dizendo: mestre, oh glória, nós foi lá, os demônios se rejeitavam ou sujeitavam ao teu nome. Mestre, nós foi lá, as enfermidades batiam em retirada. Mestre, no teu nome nós curamos. Oh glória, Jesus pega ele e diz: ei, não se alegrei-vos porque os demônios submetem a mim. Não se alegrei porque as enfermidades batem em retirada, mas alegrai-vos. Durabacandarápias. Pelo teu nome está escrito no livro da vida. Porque a fama é bom, mas passa, irmãos. O status é bom, mas acaba. Oh glória! Ter nome na terra é bom, mas um dia acaba. Mas o que permanece é o nome lá em cima. Oh glória, ao qual não apaga. Não apaga. E a cruz, ela dá isso, irmão. A cruz, ela oferece isso. A cruz, ela carrega a multidão junto conosco. Já reparou quem é famoso, irmãos? Quem usa o nome dele para ter fama, e tem, porque o nome dele é grande. Já reparou quem usa o nome dele para propagar a vida dele?
arrasta a multidão. As multidão ovassala aquele que tem nome. Oh glória! Não é pecado, eu sempre digo isso, meu pastor, correr atrás de quem tem nome. Mas a intenção do coração é adorar a Deus lá, ou é tirar foto de um ídolo, ou é tirar filme de um ídolo, é filmar, não, eu estava com fulano, não, é o nome dele que é maior, é o nome dele que é grande. O nome dele. E agora Pedro olha para os discípulos e diz: eu vou voltar a pescar. A fama acabou. A multidão já não segue mais nós. O nosso mestre já não está mais conosco. O nosso Senhor já não está mais do nosso lado. Eu vou voltar a pescar. Porque nós já não tem tanta estima no meio do povo. Acabou-se a multidão, missionário. Acabou o momento de glória deles. Porque o que trazia para eles alegria era estar junto com Jesus. Mas agora parece que Jesus não estava com eles. E aí Pedro, ele olha e diz: eu vou pescar. Porque o problema, quem quer desistir, irmãos, é que nunca quer desistir sozinho. O problema é que quem quer voltar para trás, ele nunca quer voltar para trás sozinho, ele sempre quer levar alguém com ele. O problema é que quem olha e esquece que a cruz está no mesmo lugar, que Jesus, ele disse: eu vou, mas eu vou voltar. Oh glória, aquele que olha para a cruz e diz: ele estava no madeiro, mas venceu a cruz, venceu o inferno, venceu a morte, venceu, e ele vai voltar. Só que agora o líder Pedro quer voltar. E aí os discípulos olham para Pedro: eu vou contigo, Pedro, vamos pescar. Só que ele foi sem Jesus, irmão. A ordem não era pescar, a ordem não era voltar. A ordem de Jesus nunca foi para eles: volta a fazer o que fazia antes. Pega a rede, Pedro, vai pescar. Jesus nunca falou para Pedro voltar. Porque Jesus disse: aquele que põe a mão no meu arado, se olhar para trás, a minha alma não tem prazer na vida dele. A ordem do mestre fora: ficai em Jerusalém, até que do alto o meu Pai envia o Espírito Santo. Ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. A ordem era essa. E agora Pedro quer voltar. Vou pescar. Só que ele esqueceu que o dono do peixe é que manda. Ele esqueceu que o dono do milagre não é o barco, não é a rede. O dono do milagre é quem tem a palavra verdadeira, irmão. O dono do milagre não é quem sabe pilotar o barco bem. Ô glória, o dono do milagre, ele pode até parecendo que está dormindo, quando o mar está revolto, a onda está bravia, mas quando alguém desperta ele, ele levanta e diz: mar, quieta, porque eu estou mandando, vento, acalma, porque eu estou dando a ordem. E aí Pedro vai, irmão. E cá para nós é porque está filmando. E ainda arrasta alguns. Ainda leva mais uns crentes com ele. Tiago, João, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu. Leva um monte de crente com ele. Vai todos os crentes para o barco e pescar. E aí trabalha a noite inteira, irmão. A noite inteira jogando rede de um lado, rede de outro, e nada de pegar peixe. Aí Jesus chega. Jesus fica na praia. A Bíblia não diz, irmão, se ele ficou a noite inteira esperando, mas de manhã Jesus estava lá. Ele vai voltar? Eles não vão morar no mar, vão ter que voltar. Jesus está vendo que não está pegando peixe nenhum, irmão. Jesus está dizendo: ele vai voltar.
E aí Jesus espera eles na beira da praia, irmãos. De manhãzinha, o sol raiando, Jesus estava lá esperando ele. Sabe o que Deus está dizendo, irmã? Para de buscar vitória aonde não tem. Ô glória, Ele está te esperando com a vitória na mão. A vitória está da onde Jesus está. A vitória está da onde o Mestre está. E aí Pedro volta, irmão. João volta. Interessante, apóstolo, que ninguém reconheceu ele. Ninguém olhou e viu que era ele. Porque cá para nós, irmão, tem pessoas que acham que Jesus está em todo lugar e não está. Tem pessoas que acham que Jesus está com todo mundo, também não está. Tem pessoa que vai dizer, morreu, está na glória, está nada. Está na glória quem tem Ele, está na glória quem vive com Ele, está na glória quem abriu mão para caminhar com Ele, está na glória quem rejeitou o mundo para caminhar com Ele. Não reconheceram Ele. Só que aí Jesus faz uma pergunta, e é tremendo isso, irmão, que nós conhecemos Jesus pela palavra. Nós conhecemos Jesus quando Ele fala. Nós conhecemos Jesus quando alguém abre a boca e diz eu sou o Senhor. Assim Ele, irmão, nós sente na alma. Oh glória, a perna estremece, o coração aquenta. Oh glória, porque a voz dele é tremenda. E aí Jesus pergunta, tem alguma coisa? Eu acho lindo isso, irmão. Jesus já sabia que o barco estava vazio. Jesus já sabia que Pedro não pegou nada. Jesus já sabia que Pedro voltou de novo frustrado. Jesus já sabia que Pedro já tinha voltado triste. Mas Jesus pergunta para ele, tem alguma coisa para mim comer? Aí alguém diz, não tem. Olha que tremendo, irmã. Jesus disse, então joga a rede do lado direito. Então joga a rede, Pedro, do lado direito. Sabe, quem sabe aonde está a tua vitória é Ele, irmão. O peixe estava na onde Jesus mandou, joga a rede do lado direito, Pedro. Irmão, eu nasci no lugar de praia, 39 anos. Ou 38 anos. Eu nunca vi pegar peixe na beirada. Ninguém pega peixe no raso. Na praia, nunca. Tu tem que andar no alto mar, um pouco adivante, para jogar a rede. Mas agora Jesus está dizendo, Pedro, tu foi para o alto mar, não pegou nada, mas a vitória está na minha mão. Lança a rede do lado direito. E aí quando ele lança as redes, irmão, João olha para Pedro e diz, Pedro, é o Senhor. É o Senhor, Pedro. Irmãos, eu entendo assim. Não é porque Pedro estava sem roupa automaticamente. Mas Pedro veste uma roupa de pescador e se joga no mar. Sabe o que ele estava dizendo? Estou envergonhado porque eu podia ter ficado aonde ele mandou. Eu podia ter ficado da onde ele me mandou. Porque tem pessoas que não entendem isso. O teu milagre já está preparado. A tua vitória, desde o dia que tu começou essa campanha, Ele já te deu. A tua bênção, desde a hora que você colocou o propósito, Ele já respondeu. Daniel, capítulo de número 1, capítulo 2, verso de número 22. Deus revela o profundo escondido, conhece o que está em treva, porque com Ele mora a luz. Livro de Daniel, capítulo 10, verso 12. Desde o primeiro dia em que tu aplicou o teu coração a entender, a compreender, a se humilhar diante de Deus, já foi ouvida a tua palavra. Jesus pergunta, tem alguma coisa para comer? Não. Então joga a rede do lado direito. Diz a Bíblia que eles jogaram a rede, irmão. Vai puxar a rede, era tão pesada que eles não conseguiam levantar.
Aí eles voltam para a areia, voltam para a praia, porque era 200 corvadas, aproximadamente 200 a 300 metros de distância. Quando eles voltam para a praia, olha o que eles encontram: um peixe na brasa, um pão assado. Já estava tudo preparado, irmão. Já estava tudo preparado. O peixe já estava na brasa, o pão já estava assado. Sabe por quê, irmão? Porque ele diz: eu sou o pão vivo que desci do céu. Oh glória! Jesus falou para a multidão: não vem atrás de mim por causa da comida que perece, vem atrás de mim por causa da minha comida, oh glória, espiritual. Tem pessoas que vêm atrás de Deus só por uma porta aberta, pelo um carro novo, uma casa própria, oh glória, mas tem alguém que caminha com ele, oh glória, por causa da palavra viva, por causa do pão vivo. Tudo preparado, irmão. Aí Jesus faz uma pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? É interessante isso, irmão. Alguém vai dizer por causa que Pedro negou Jesus? Não. Jesus queria ouvir de Pedro se ele amava, e Jesus já conhecia. Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros, Pedro. Pedro, tu me amas mais do que todos esses aqui. Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta o meu rebanho, Pedro. Jesus diz: Pedro, mas tu me amas. Senhor, tu sabes todas as coisas. Sabe por quê, irmãos? Eu até entendo Pedro. Pedro achou porque negou Cristo, porque pecou contra ele, Jesus não ia querer mais ele. Pedro achou porque negou Cristo 3 vezes antes do galo cantar. Pedro achou que Jesus tinha reprovado ele como apóstolo. Pedro querendo voltar para trás, ele achando ele dentro de si, que por ele pecar contra o mestre, não ter exercido aquilo que ele falou de ir até a morte, ele olha para Jesus e acha que Jesus não quer mais ele. Só que entenda, irmão, Jesus não é que nem eu e nem você. Talvez eu e você abrimos mão de pessoas muito rápido. Talvez eu e você abrimos mão de orar por alguém, porque alguém nos machuca com palavras. Talvez eu e você abrimos mão de pessoas, porque às vezes nos ofende, nos calunia, nos difama pela terra, e aí nós dizemos: eu não vou orar para Deus matar. Nós abrimos mão, meu pastor Carlos, mas Jesus não é que nem eu e você, irmão. Jesus, ele nunca abandona um amigo, Jesus nunca abandona aquele que porventura até peca contra ele. Jesus não abre mão, até mesmo quem quer voltar, quem quer desistir. Deixa eu falar uma coisa: tu não consegue mais voltar para trás, tu não consegue mais viver mais no mundo, tu não consegue mais abrir mão do mestre, porque o mestre não abre mão de você mais. Quantas vezes, meu pastor, quando eu desviei lá em São Paulo, em Santos, eu no morro lá em São Paulo, no morro da Nova Cinta, no morro São Bento, e eu fumando droga, cheirando cocaína, fumando crack, e eu falei: nunca mais eu piso numa igreja, nunca mais eu volto para dentro de uma casa de Deus. Não é nada daquilo que o povo falava. O povo diz que tem amor, mas não tem amor. O povo diz que tem misericórdia, mas não tem misericórdia. E eu muitas vezes falo: nunca mais eu vou para a igreja. E aí a igreja foi atrás de mim. Jesus foi atrás de mim. E um dia eu fumando droga, alguém olha para mim e diz: Wagner, Jesus te ama, volta para a casa do Pai, porque o Pai te ama. Aleluia. Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus está dizendo: eu também te amo, Pedro.
Quando Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me ama mais do que todos eles, Jesus está dizendo: eu também te amo, Pedro. Oh glória, tu desistiu do teu chamado, mas eu não desisti da tua vida. Tu desistiu de pregar minha palavra, mas eu não desisti de você. Oh glória, um dia eu falei: tu és pedra, e sobre esta pedra tu edificarás a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá. Oh glória, um dia eu te prometi, Pedro, que tu caminharia comigo, eu caminharia contigo. Um dia eu te prometi que no meu nome maior obra tu faria, e eu vou cumprir. Pedro volta para trás, irmão, mas Jesus vai atrás dele. Jesus fica esperando Pedro voltar. Sabe o que é interessante, irmão? Quantos aqui já não pensou em voltar para trás? Quantos aqui já não deixou querer voltar? Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, vou voltar a praticar tudo o que eu praticava antes. Mas o céu te esperou de manhã e está dizendo: ei, eu não desisto de você, eu não abro mão da tua vida. O choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã Jesus está te esperando, e a alegria é certa. Quantas vezes nós passamos a noite chorando, irmão? A noite em claro, dizendo: nunca mais eu vou voltar para a igreja, vou deixar de ser pastor, deixar de ser crente. Oh glória, tanta calúnia, tanta difamação. Nós passamos a noite chorando, gemendo, gritando. Oh glória, mas quando chega de manhã, parece que nós tomamos uma injeção de ânimo, meu pastor. E Jesus está dizendo: eu te amo, vai para frente. Eu te amo, macho, eu te amo, me adora. Vai para cima. E aí nós levanta de manhã, irmão, porque Jesus vem bem de manhãzinha. É interessante. Esse dia eu estava orando na madrugada e às vezes a pessoa vê nós chorando no monte, na igreja, acha que nós estamos no pecado, irmão. É, pastor, às vezes vê nós chorando, acha que nós estamos no vale. Prova nós passa, luta nós passa. E pastor, o que mais passa luta, irmão? Calúnia de 200 todos os dias ou mais. Mas nós choramos porque a nossa alma se quebranta diante do céu. Precisamos ser sensíveis à voz de Deus. E eu, do meu joelho, falei: Senhor, me ajuda a ser melhor, me ajuda a ser um homem melhor, me ajuda a ser um pai melhor, me ajuda a ser um esposo melhor, me ajuda a ser um servo melhor, me ajuda a ser um crente diferente, me ajuda a fazer a diferença nesse mundo que nós vivemos, me ajuda a orar melhor, me ajuda a jejuar, me ajuda a clamar o teu nome, me ajuda a pedir socorro ao céu, me ajuda. Aí minha alma começou a se quebrantar, eu falei: Senhor, me ajuda. E a minha esposa manda um áudio para mim que ali alegrou minha alma. E aí quando foi meio-dia eu vim almoçar, um irmão que está lá na cidade de Bauru, no interior de São Paulo. Vai vir para o Paraná também, Lucas Xavier, um pastor abençoado. Passei 4 anos com ele dentro de uma clínica evangélica. 4 anos dentro de uma chácara, orando, buscando a Deus, sem sair para a rua. E aí ele começou a falar assim: pastor, eu nunca conheci um homem como você, eu já conheci muitos. Mas quantas madrugadas nós dobrávamos o joelho, 11 horas da noite, e levantava 11 horas do outro dia. Quantas vezes eu jejuava 3 vezes ao dia. Oh glória, muitas vezes 3 dias direto. Eu estou sentindo falta de orar, eu estou sentindo falta de jejuar. Eu falei: Lucas, vem para cá, meu filho, porque já tem tempo que eu não sei o que é passar uma noite inteira orando. Eu não sei o que é passar 24 horas em jejum diante